Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira, aqui às 8 horas, já são 8h03, estamos aí um pouquinho atrasados, mas presentes aqui para mais esse momento. Nós já encerramos, acabou, os textos em que a expressão não temas aparecem, foram um pouco mais de 6 anos com essa expressão, sendo que elas aparecem mais de 300 vezes na Bíblia. Então, louvado seja Deus por esse tempo todo falando sobre esse momento. E agora nós vamos iniciar mais uma série de textos referentes à perseverança. Então, nós vamos falar sobre perseverança e provavelmente vamos ficar aí um ano e pouquinho, toda sexta-feira, falando a respeito de perseverança. Então, a devocional Perseverança vai estar todas as sextas-feiras aí, ao longo de um ano e pouco, vendo aí como os homens e mulheres de Deus e também os ensinos bíblicos a respeito de perseverança. Por que eu escolhi esse tema? Porque isso me chamou a atenção e meu coração foi voltado para esta devocional. Eu tenho visto que nossa geração, nos nossos dias, alguns anos já, nós temos vivido uma geração ou um momento da nossa história de que muitas coisas, muitas áreas da nossa vida têm se perdido nesse aspecto da perseverança. Ela tem sido diluída. Alguns autores, não só bíblicos, como também autores evangélicos, falam de uma sociedade líquida. E o que eles querem dizer com isso? Tudo é relativo, então não há necessidade de se manter naquilo. Eu posso alterar, eu posso mudar a qualquer instante, não há uma constância, não há uma perseverança. Então hoje nós vemos muita gente trocando de emprego o tempo todo, coisa que há 30, 40 anos atrás você encontrava muitas pessoas que começavam num emprego e terminavam no mesmo emprego, Passava ali 20 anos, 30 anos no emprego, se aposentava e na carteira de trabalho dele estava ali uma empresa só, Então, isso não se vê mais, Nós vemos também que o divórcio, o casamento tem sido algo diluído, não há a incidência de divórcios tem aumentado em muito, a perseverança no casamento tem diminuído bastante. Então nós vamos vendo estas questões. Eu lembro de um momento em que, trocando o pneu do carro, estava vendo uma revista naquela loja de pneus ali, e a revista fizeram uma pesquisa dizendo que o brasileiro tem preferência pelo seu carro durante 4 meses, ou seja, a cada 4 meses ele já quer trocar de carro. Então, por que essas mudanças? Por que nós não somos perseverantes? Agora, nas questões da fé e na eclesiologia, parece que isso também entrou. Pessoas trocam de igreja como se trocam de roupa, trocam de igreja como se troca de um supermercado. Se aquele estabelecimento não supre as minhas necessidades, então eu vou para outro, de modo que acontecem problemas, lutas, dificuldades, porque na igreja há relacionamentos e
por causa disso, então, se não estou satisfeito, vou para outro lugar. E aí se decepciona quando chega num lugar e descobre que tem os mesmos problemas, né? Então, esquecem que o problema somos nós mesmos, o nosso próprio coração. E a perseverança, então, tem sido algo esquecido. Nós não somos perseverantes para ler a Bíblia, nós não somos perseverantes para orar, nós não somos perseverantes para ir ao culto, nós não somos perseverantes com Deus. E essa é uma realidade. E por que isso? Ou seja, o tema perseverança hoje, ele é muito necessário, muito importante. E é por isso, então, que percebendo e lendo muito a respeito disso, fui levado a este tema. E hoje nós vamos iniciar aqui com o texto de Números 14, verso 24. Números 14, verso 24, que diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e sua descendência a possuirá. Um texto maravilhoso, né? Que é a primeira vez que a palavra perseverança aparece para nós aqui no português. E aqui, já aproveitando este texto, quero explicar algo interessante e que no aprofundar da palavra de Deus nós vamos aprendendo coisas incríveis e maravilhosas. No texto original, esta ideia, nós conhecemos perseverança como aquela insistência, né? E nós, ao longo desses devocionais, vamos descobrir a perseverança nessa ideia da insistência de algo bom, que eu preciso continuar firme, né? Ficar de pé, né? E ir até o fim, né? Esta ideia. Mas, assim como não temas, né? Nós podemos ter tanto o não temas de uma maneira piedosa, ou seja, eu não temer o mal, não temer o inimigo, e isso é bom, mas também não temer a Deus é um problema. Então, a perseverança é da mesma maneira. Eu posso perseverar de uma maneira insistente nas coisas de Deus e posso também perseverar no erro, e nós vamos ver isso ao longo dessa caminhada, né? E essa perseverança no erro é aquilo que nós chamamos de teimosia. Mas aqui nos originais tem algo interessante, que aparece 3 palavrinhas que foram traduzidas para nós como perseverança ou perseverar, né? O verbo perseverar aqui nos textos que nós vamos ver ao longo dessas devocionais. E a palavrinha, né, que nós já conhecemos como insistência, firmeza, né, continuar de pé, esta ideia toda, né, está nas outras duas, porém uma delas tem um significado que às vezes nos escapa esta compreensão, e é exatamente essa palavra que aparece aqui no hebraico para este texto. Perseverar aqui é a ideia do encher, de estar pleno, de estar totalmente ou algo completo. Por exemplo, quando Elias ou Eliseu estão ali com aquela viúva, né, que vai enchendo as suas vasilhas de azeite, né? E quando ela enche a vasilha, então ali aparece a mesma palavra que foi traduzida para nós aqui como perseverou. Também quando um dia completa, né? Ou um mês se completa, ou algo que começou termina. Esta é a ideia que está aqui nesta palavra que aparece para nós como perseverou, né? E essa palavra também aparece no seu contexto, no versículo de número 21. A mesma palavra que foi traduzida para nós
no verso 24 como perseverou em seguir-me, perseverou aqui do verso 24, também está no verso 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Esse encherá é a mesma palavra hebraica que foi traduzida no verso 24 como perseverou. Ou seja, a ideia de encher plenamente, totalmente. Então, nesse sentido, como Charles Spurgeon traduziu muito bem este texto, ele diz que Caleb então seguiu o Senhor totalmente, seguiu o Senhor fielmente, seguiu o Senhor sinceramente. E na sua devocional ele vai falar sobre Caleb, que seguiu o Senhor universalmente, ele seguiu o Senhor sinceramente, ele seguiu o Senhor com toda alegria, ele seguiu o Senhor constantemente. Então, Caleb estava aqui com 45 anos, e esse momento tão decisivo do povo de Israel ali na entrada da Terra Prometida, nós vemos essa história do capítulo 13 e o capítulo 14, aonde os 12 espias foram ali e ficaram 40 dias vendo a Terra Prometida, e quando voltaram trouxeram o relato para Moisés, mas um relato pessimista e um relato triste. Porém, Caleb, no capítulo 13, verso 30, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então ele tentou, ele insistiu com as suas palavras, convencer o povo diante do relatório dos 10 espias. Ele e Josué tiveram uma percepção diferente, porque havia um outro espírito nele. Então, nós vemos aí que no capítulo 14, no verso de número 6, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Nós vemos a disposição de Caleb e Josué totalmente diferente dos 10 espias. E aqui nós já vamos aprendendo algo, né? De que nem sempre a maioria tem a palavra certa. Os 10 espias estavam pessimistas com relação à terra, mas Deus falou que a terra era deles. Deus falou para eles entrarem. E nós vemos aqui então esse momento difícil que o povo passou, porque Moisés, diante dessa postura do povo, ou dos 10 espias que tomou o coração do povo e ficaram ali desesperados, queriam apedrejar Moisés, Arão e Josué e Caleb. Então, naquele momento, no verso 10, né, eles queriam apedrejar, o Senhor aparece ali naquele momento e está disposto a destruir aquele povo diante da terra prometida. Eles viram a maravilha daquela terra, mas se atentaram mais às dificuldades do que ao que o Senhor havia dito a eles. Então o Senhor toma a decisão de, por causa da murmuração do povo, ferir o povo e deserdá-los, né? E fazer de Moisés um novo povo, no versículos 11 e 12. Mas Moisés intercede ao Senhor, Moisés ora ao Senhor, pede para que o Deus perdoe, nos versos de 13 a 19, perdoa, Senhor. E diante dos argumentos de Moisés e diante do pedido de perdão,
O texto no verso 20 diz que o Senhor perdoou. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Eu perdoei o povo. Porém, olha só o verso 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Eu estou trazendo esse contexto exatamente para você perceber a perseverança de Caleb. Nenhum deles, verso 23, verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Os versos de 20 a 23 nós vemos Deus perdoando, mas não tirando, mas trazendo uma consequência. Porque eles não obedeceram, eles não entrarão. Mas diz o verso 20 que Deus perdoou. Então, como Charles Spurgeon, João Calvino, Matthew Henry e vários outros comentaristas bíblicos vão declarar, né, essa realidade terrível de que sofrimentos em nossa vida vêm. Deus perdoa, mas não tira o sofrimento. E ele diz que, porém, o meu servo Caleb não, né? Porque nele havia um outro espírito. E aqui fica três questões para a nossa vida, né? A respeito dessa perseverança, né? Caleb perseverou primeiramente porque havia nele um outro espírito, né? Caleb é distinto dos demais. Caleb não se deixa levar pelo que os outros dizem. Caleb tem um outro espírito agindo nele. E todos concordam de que este espírito é o Espírito Santo. Então, primeiramente, você só perseverará se você tiver o Espírito de Deus. Não há perseverança na fé, não há perseverança na vida cristã, não há perseverança sem o Espírito Santo. É o Espírito que nos constrange. A Confissão de Fé de Westminster fala sobre a perseverança dos santos, né? A Tulip, né, os 5 pontos do calvinismo, o quinto ponto fala da perseverança dos santos, ou seja, é um tema doutrinário importante para a nossa fé e para a nossa vida, porque dizer que segue a Deus, né, mas por um espaço de tempo e não vai até o fim, né, isso não vai te ajudar em nada. Ou seja, a perseverança é muito importante para nós, mas ela só será realidade em nossas vidas se tivermos em nós um outro espírito. E esse espírito implica em darmos mais ouvidos à voz de Deus do que ouvidos às pessoas, quando elas então afligidas e incomodadas, ouvem mais os seus próprios corações do que a Deus. Perseverar nesse sentido exige de nós um outro Espírito agindo em nós, o Espírito Santo. Quanto à sua conduta, e aqui entra o significado importantíssimo dessa palavrinha perseverar aqui neste texto, de que as traduções que João Calvino, que Charles Spurgeon, que Matthew Henry fazem deste texto são importantes, porque nós podemos traduzir perseverou em seguir-me como ele me seguiu plenamente, ele me seguiu totalmente, ele me seguiu completamente. Esse é o sentido do perseverar aqui. Ou seja, aqueles que têm o Espírito do Senhor perseveram e no sentido de seguem o Senhor, né? Eles seguem o Senhor plenamente, eles são inabaláveis, nada atrapalha as suas vidas de fazer a vontade do Senhor. Veja, Caleb está aqui com 45 anos,
E em Josué 14 nós vemos ele com 85, então recebendo esta bênção, essa promessa. Mas com 45 até aqui, ele tinha seguido o Senhor, ele viu o Mar Vermelho se abrir, ele viu as pragas no Egito, ele viu as obras do Senhor, mas ele também viu as murmurações no deserto. E como Deus está falando de Caleb, Deus está falando do próprio Caleb, que tornou o Senhor, tornou-lhe o Senhor, ou seja, Deus está falando com Moisés aqui nesse momento, no verso 20, então é Deus que está falando de Caleb, que ele perseverou em seguir-me. Isso implica que estas 10 murmurações, ou puseram Deus à prova 10 vezes e não obedeceram a sua voz, no verso 22, significa que Caleb não está incluído nelas. É alguém que ouviu as murmurações, mas não deu atenção a elas e decidiu ouvir a voz de Deus em vez de ouvir as murmurações do povo. Até aquele momento, os 2 anos de deserto, mais ou menos, 2 anos da saída do Mar Vermelho até a entrada aquele lugar da terra de Canaã, em nenhum momento Caleb desanimou ou entrou na onda do povo. Ele viu todo mundo murmurando, falta água, falta comida. A gente vê isso em Êxodo 17, 16, 17. Nós vemos aquele momento das codornizes, de muita gente morre. Caleb vê tudo isso, vê as 10 murmurações que Deus está falando aqui, mas Caleb não está incluído nelas. Então, perseverar em seguir é essa fidelidade, esse estar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor completamente. E isso nos leva à ideia também de que ele aceita a palavra do Senhor e obedece a palavra do Senhor totalmente. Perseverar aqui tem essa ideia de encher, de pleno, de completo, ou seja, ele não escolhe. Nos nossos dias seria o crente que aceita a palavra de Deus completamente. Não é aquele que, essa parte eu concordo, essa parte eu discordo. Ou é o crente que aceita somente o Novo Testamento e não concorda com o Velho Testamento. Ou o contrário, os legalistas vão mais para o Velho Testamento e não aceitam tanto a graça. Então, nós vemos do Novo Testamento. Então, nós vemos essa parcialidade com a voz de Deus hoje em dia. E isso não é perseverar. A perseverança aqui desse texto de Caleb é uma perseverança total, completa, fiel, plena, absoluta. Algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Porque nós sempre caímos em desânimo com as coisas de Deus, não é verdade? E nós ouvimos Deus, nós ouvimos pregações, nós lemos a Bíblia, até oramos, mas uma hora a gente para e a gente deixa de fazer. E Caleb é este que durante esses 45 anos tem seguido o Senhor. Outra questão interessante que me chamou muita atenção é que a ideia de seguir como Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, a ideia de seguir é sempre estar atrás do líder, atrás é o soldado que está atrás do capitão, é o filho que está atrás do pai, é o discípulo que está atrás do mestre. E nesse aspecto nós precisamos aprender a seguir e não ir além. Estar à frente de Deus ou querer fazer do seu jeito, querer andar o seu próprio caminho,
não é perseverança. A perseverança aqui é em seguir, estar atrás do Senhor, de fazer ou ir pelo caminho que Ele decidir, que Ele definir, e não o caminho que você quer seguir, né? Isso é ir na frente do Senhor. E a perseverança em seguir significa esta ideia de estar sempre atrás ou sempre atento à voz de Deus. E terceiro, né, essa perseverança só acontece porque tem um espírito agindo nele. Essa perseverança é porque ele é obediente em seguir o Senhor. E essa perseverança conclui o texto que trouxe a Caleb a alegria e a bênção. Ele teve uma promessa para ele. Diz aí que eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. E de fato aconteceu. Juízes capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, a gente vê Caleb ali conquistando a terra. Josué capítulo 14, nós vemos Caleb agora recebendo a sua herança. E nós vemos 85 anos, Caleb então vendo a promessa desta palavra se cumprindo em sua vida. Agora, algo interessante que nós vemos aqui, que Deus faz essa promessa num momento difícil. Deus faz essa promessa a Caleb e ele poderia muito bem falar: Caleb, pode entrar. Mas o povo não entrou. E todo o povo, inclusive Caleb, viveram no deserto 40 anos. Deus perdoou, porém, tão certo como eu vivo, nenhum desses homens, tendo visto a minha glória, e que puseram à prova 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Versos de 20 a 23. Caleb não pecou, mas Caleb sofreu as consequências desse povo. Viveu os 40 anos do deserto. Agora, diferente desses homens, Caleb viveu, enquanto esses homens morreram. Versos de número do capítulo 14, versos de 36 a 38, o texto diz assim, no capítulo 14 de Números: os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas, verso 38, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. A perseverança trouxe também o fortalecimento e o cuidado de Deus sobre eles. A perseverança de Caleb fez com que eles sobrevivessem os 40 anos de deserto. Eles não morreram. E Caleb ainda teve o privilégio de ver a sua herança, de tomar posse dela aos 85 anos, apesar de tudo que o povo fez. Apesar de tudo que aconteceu, Deus perdoou, Deus não livrou Caleb das consequências do que o povo viveu, só que aqueles homens que trouxeram relatório morreram no deserto e Caleb não. Ele sofreu, viu muita coisa, viu a serpente de bronze, viu muita gente morrer, viu Corá, Datã e Abirã abrir a terra e sendo ali levados, ele viu a questão com Balaão, ele viu muitas coisas acontecendo, porém nenhuma delas fez Caleb desistir de seguir o Senhor, e ele recebeu a sua bênção. Então que Deus te abençoe, meu irmão, a ser perseverante. Você precisa de um espírito, do Espírito Santo em sua vida para ser perseverante. Você precisa obedecer ao Senhor fielmente, totalmente, para ser este perseverante. E para que então, nesta perseverança, você venha a desfrutar das bênçãos do Senhor, seja aqui na terra ou seja no céu, Pois aqueles que perseveram em obedecer,
aqueles que perseveram, guiados pelo Espírito Santo, estes herdarão as promessas do Senhor. Que Deus te abençoe. E esse seja o dia que você tome uma decisão firme na sua vida, de que, poxa, até aqui eu tenho vacilado realmente com o Senhor. Eu não tenho sido tão fiel assim. Eu não tenho sido tão pleno assim com Deus. Eu tenho faltado aos cultos, não tenho lido a Bíblia, não tenho orado como deveria. Mas a partir de hoje eu quero ser esse perseverante, pois é na perseverança, é em buscar, Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença, para que eu possa ser perseverante e assim então ver as bênçãos do Senhor na minha vida. Que Deus te abençoe e assim você faça essa oração ao Senhor. Só você sabe quais são os problemas que te afligem. Você ouve muitas vozes? Você tem ouvido mais a voz de Deus ou a voz dos homens, das pessoas? Você tem se desanimado com as coisas de Deus? Como anda a sua fé? A perseverança é o caminho para conquistarmos a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe e te faça um perseverante em nome dele.